Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Já, podcast de Jaraguá para o mundo, onde a gente conta histórias de empreendedores, influenciadores e estamos aqui hoje com Thiago Schultz, host do podcast, e Gabriele, co-host do podcast. Então, Gabi, apresenta pra gente quem é o nosso convidado de hoje. Fala pessoal, hoje a gente está com o ilustre Guilherme Kuntsky. Ele é sócio proprietário do Grupo Boss, formado em administração com foco em gestão empresarial, com mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia. Em 2017, iniciou o segmento de crédito dentro do Grupo Boss e hoje em dia ele atua 100% na gestão das empresas do grupo. Seja muito bem-vindo ao Pode Já, Gui. Obrigado, pessoal. Gabriele, fala pra gente uma novidade que a gente trouxe aqui pro Pode Já hoje. Primeiro episódio com patrocinador, porque alguém tem que pagar a conta, né? Não é assim, nada de graça. Isso aí, hoje a gente tá com a Leve Lar Aromas, a primeira patrocinadora oficial do Pode Já. Entre no site que tá aparecendo no QR Code aqui na tela. E lá vocês vão conhecer todos os produtos fantásticos da Leve Lar. Os nossos ouvintes também vão ter 10% de desconto em todos os produtos com o cupom PODEJA10. Entra lá no site e confere. Pessoal, se vocês estão vendo no YouTube, já curtam esse episódio, seguem o nosso canal, que a gente vai estar publicando vídeos todas as quartas-feiras ao meio-dia. E também, se vocês não acompanham a gente ainda pelo Instagram, @podcastpodejá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a pauta, né? Hoje a gente tem aqui a pauta impressa, novidades. Então, pessoal. Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Pode Já. Obrigado, um prazer estar aqui. Muito legal ter você conversar um pouco aqui com vocês. A gente já conhece o Guilherme há muito tempo, trabalhou comigo em algumas empresas e sempre foi um talento por onde passou. Por isso, da motivação de trazê-lo aqui, merecedor do convite. Então me conta, Guilherme, quem é você, da onde veio o Guilherme, dá um resumão da tua história até chegar na Boss pra gente. Então, comecei, na verdade, em 2008 e nada a ver com o mercado financeiro. Então, comecei na área de tecnologia por livre e espontânea pressão, como eu comentei essa semana numa live que eu participei. Eu fiz o ensino médio no Senai, então lá, pelo menos na época que eu estudava, né, não acompanho como é que está atualmente, mas tem a opção de fazer o técnico. Então, no primeiro ano tu faz várias aulas de diversos técnicos que tem lá para te ver com o que tu se identifica e tudo mais. E aí, no final do ano ali, acabei escolhendo, queria fazer de eletrotécnica, preenchi todo o papel. Quando cheguei em casa, só pra minha mãe assinar, ela falou, cara, não vai rolar isso aqui. Daí eu falei, não, mãe, mas é eu que vou fazer, né? Então, dela, não, assim, ó, é certo que tu vai fazer na área de informática, tecnologia e tal, porque isso tem muito futuro. Deu, ok, né? Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo certo. Mudamos lá pra informática. E aí acabei entrando nesse mundo. Acabei me identificando, né, mais com a parte de programação, desenvolvimento, não tanto com a parte de infraestrutura. Então foi onde fiquei aí 15 anos no mercado de TI, trabalhando com ERP, atendendo grandes empresas, não só aqui da região, mas a nível de Brasil todo. Então fui visitar alguns clientes fora, em outros estados. Essa parte que eu estive em contato com o cliente direto foi onde aprendi muito sobre o processo, sobre todo o ecossistema das empresas e como atendia de diversos segmentos. Então acabou expandindo bastante esse leque de conhecimento, né? Mas como minha família sempre trabalhou no mercado financeiro, então o primeiro emprego da minha mãe foi no Unibanco, que agora foi comprado pelo Itaú, né? Agora não, né? Já faz um tempo. Mas... Os 10 aninhos, os 12. Isso. Mas eu sempre tive esse interesse de ir para essa área, sabe? Eu sempre acreditei ser uma área muito promissora. Então, sempre tive ali. Teve uma época quando minha mãe abriu a empresa que eu fazia serviço de contínuo. Tipo, óbvio que aqui é sem remuneração alguma, mas gostava de ir para fila do banco, que tinha muito aquela questão de depositar cheque ou sacar o cheque na boca do caixa, porque tinha, acho que tinha um imposto que tu pagava se tu depositasse o cheque, então fazia muito essa transação de ir na boca do caixa, sacar e tal.
Então sempre dei um jeito de estar envolvido ali, né? E óbvio que queria estar na empresa e não trabalhando em outras empresas. E sempre dava um jeito dentro da área que eu atuava, conseguir me inserir na empresa. Então eu era responsável por toda a parte de tudo que envolvia tecnologia, sistema, backup, não sei o quê. Eu estava sempre por dentro ali para conseguir se fazer ser lembrado ali, né? E opa, eu tô aqui, qualquer hora a gente entra, né? Trabalhava então durante o dia com tecnologia e às vezes à noite trabalhava junto com seus pais ali nos negócios. No início não, né? Então no início, tipo, antes de eu começar a trabalhar, eu trabalhava direto com a minha mãe na empresa dela. Foi ela que fundou a Boss, né? Então eu acabava, não era uma demanda recorrente. Então não era uma demanda de contraturno, digamos assim, né? Porque cara, na época não tinha uma demanda, não era o jeito que a gente trabalha hoje, que tudo depende de tecnologia. Então era muito esporádico. Eu só queria que tivesse alguma coisa que dependesse de mim pra lembrar da importância, né? Sim. Então não tinha uma regra do que precisava. E muitas vezes era durante o dia, eu sempre tive muita flexibilidade de questão do trabalho e tal, ou agendas com clientes, então a gente conseguia, tipo, conciliar muito bem isso, Mas sabe? vamos contextualizar, era uma empresa do ramo financeiro para qual fim? Era uma empresa do tamanho. Só para Então, deixar o pessoal contextualizado e entender um pouquinho do contexto. Quando minha mãe abriu a Boss, ela tinha saído da empresa que ela trabalhava antes, e a ideia foi abrir uma factory, né? Trabalhar com antecipação de recebíveis, desconto de duplicatas, para pequenas e médias empresas. Então, isso foi algo muito assertivo, porque o que acontece? A gente identificou que aqui em Jaraguá, o pessoal é muito empreendedor. E assim, eles são muito bons no que fazem. Então, a gente acabava atendendo muitas metalúrgicas, por exemplo, que foi um segmento que a gente atendeu muito no começo da empresa. E o que acontecia? O cara trabalhava na WEG, por exemplo, lá na produção. E, cara, ele era muito bom no que ele fazia. Tipo, seja no torno ou, enfim, qualquer outras máquinas. Só que, cara, era produção. Não ia ter como ele, sei lá, sair do que ele ganhava ali de 3, 4 mil reais para ganhar 20 mil. Então, o que ele fazia? Ele ou tentava um acordo na WEG, ou saía mesmo e sacava o FGTS, ou enfim, já tinha uma grana guardada e abria uma empresa. E o cara ganhava muito dinheiro. Mas se tu via, ele não tinha R$1 no fluxo de caixa. Gestão. Exato. Então, as pessoas eram muito boas no que elas faziam operacionalmente, mas a parte de gestão, administração financeira, eles não tinham essa noção. Então, quando a gente começou a atender esse segmento, a minha mãe fazia junto uma assessoria para esses clientes, porque a intenção não era simplesmente, tipo, ganhar dinheiro em cima deles. Porque se acontecer alguma coisa e eles quebrarem, a gente também não recebia de volta. Exatamente. Só pra contextualizar, Gui, isso foi em que ano que tua mãe teve essa ideia? Porque a gente olhando hoje, é uma ideia que muitos teriam, mas na época que tua mãe começou foi extremamente revolucionário. Foi em 2007 que ela abriu a empresa. Só que na empresa que ela estava antes já faziam esse acompanhamento e tudo mais. E como ela sempre trabalhou no mercado financeiro, quando ela trabalhava no Unibanco, ela cuidava das contas da WEG, da Malve. Então já tinha mais ou menos essa noção. E para tudo tem um oceano azul, né? O oceano azul é o conceito de um mercado totalmente aberto para uma empresa. Nesse caso, o mercado aberto eram as pequenas e médias empresas, esses empreendedores derivativos, assim, o cara trabalhava numa WEG, uma Metalnox, uma Indumac. Ele era muito bom no que fazia, guardou um bom dinheiro, comprou uma máquina por conta própria. No fim do dia virou fornecedor dessas empresas ainda. Elas começaram a terceirizar, porque é um bom negócio terceirizar para as empresas. E eles precisavam dessa ajuda financeira, porque não tinham o conhecimento de manipulação do fluxo de caixa. De manter o fluxo de caixa abastecido. As empresas pedem para as empresas grandes, pedem para as empresas pequenas um certo prazo para pagamento. O que é esse prazo? 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias.
E o empreendedor, quando ele é micro, ele não tem 60 dias para receber o dinheiro. O fluxo de caixa dele não está abastecido para isso. Para isso que serve uma factory, uma FDIC, uma empresa para crédito neste sentido de troca do título, que a gente chama de troca de título, de empresas de maior porte, onde existe essa confiança no recebível. A sua mãe no negócio ali, vocês quando trabalhavam juntos, confiavam no recebível que vocês estavam trocando. Então, bem contextualizado. Pode falar, Gabriela. Então, Gui, né, contando ali um pouco da tua parte de tecnologia, que tu começou a adentrar um pouco mais nesse mercado financeiro, e aí, com base nisso ali, aí tu começou a entrar na Boss, então. Conta pra gente como foi esse teu início na Boss. Na verdade, eu de 2007 a 2017 eu tive pouquíssima participação na Boss. Foram esses casos pontuais ali, sabe? Tipo, Office Boy? Não, esse eu não cheguei a fazer. Mas, precisava mudar alguma coisa de site, domínio, essas coisas assim, tipo, que todo moleque que começa a trabalhar com TI ou começa a fazer um curso voltado para a área, quer fazer, gosta. Depois acaba odiando porque a família inteira pede para formatar computador, para mexer no celular, para arrumar ar-condicionado. Então, daí... Exatamente. Por isso que eu sempre recomendo a área de psicologia, viu? A gente sempre recomenda uma terapia, mas a gente não pode atender familiares e amigos. E então, em 2017... eu tava querendo procurar... Na verdade, começou em 2016. Eu já tava querendo sair da área de tecnologia. Porque na época eu tava achando que eu odiava a área de tecnologia. E eu depois, analisando, depois que o tempo passou, eu descobri que eu não odiava a área de tecnologia. Eu tava odiando o que eu tava fazendo. Que era a parte de estar no operacional. O que é estar no operacional numa área de tecnologia? É fazer desenvolvimento. Tipo, eu não via mais valor agregado naquilo. Então, como na empresa que eu tava não tinha uma oportunidade para sair disso, eu pensei, cara, vou fazer de tudo quanto é jeito. Vou fazer o meu, né? Agora vamos lá. Na verdade, eu nem tinha pensado em fazer o meu. Eu pensei, cara, eu vou convencer minha mãe de ir pra lá. E aí, chamei ela pra conversar. Falei, olha, cara, de fato, eu não suporto mais a área de tecnologia e tal. Aí a minha mãe e meu padrasto olharam pra mim e falaram, Guilherme, se tu não suportasse a área de tecnologia, tu não tava há 10 anos nesse negócio, né? Então vamos começar por aí. Daí eu, ok, né? Mas vamos lá, não tô feliz e tudo mais. Então comecei a negociar com a minha mãe, uma possível ida pra Boss, alinhamos tudo. Tipo, não, beleza, vai ser assim, essa. Daí minha mãe chegou e falou, beleza, pode vir e tal. Só que tu vai ganhar R$1.500 por mês. Nossa. Daí eu falei, mas mãe, tipo, não tem a menor condição disso acontecer, entendeu? Daí ela, mas Guilherme, tipo, qual a experiência que tu tem na nossa área? O que tu conhece aqui e tal? Tu vai ter que passar por todos os setores, tu sabe que essa é a nossa forma de trabalhar e tal. Até outras pessoas que acabam crescendo dentro da empresa também é dessa forma. Então, tu também precisa fazer isso, tipo... E ela foi bem clara, tipo, não é porque tu é meu filho que tu vai chegar, vai sentar aqui e tá tudo certo, entendeu? Caramba! Aí eu falei, não, então não vai funcionar, né? Porque na área de TI eu acabei me desenvolvendo muito, então eu tinha... Cara, meu faturamento era considerável e tal, eu não tinha como sair do que eu recebia pra R$1.500, exato, não ia ter como se encaixar passo pra trás lá. Dá, né? Mas 7 passos pra trás é complicado. Exato. Então, na época eu já tava morando sozinho, já tinha meu apartamento e tal, então, tinha cara... custos fixos que não dava pra voltar atrás. Não ia né? caber dentro de R$1.500. E aí, no final do ano de 2016, eu decidi que eu ia abrir um outro segmento dentro da Boss também. E aí comecei a trabalhar com o segmento de crédito. Então foi em janeiro de 2017 que de fato eu comecei a atuar direto na Boss e com funções e com movimentações reais, né? Então o segmento de crédito era uma coisa que a gente nunca tinha explorado, até nem era botado muita fé nisso. E Crédito B2B? Longo prazo? Não, crédito B2C. B2C. Então era empréstimo Legal. pessoal mesmo. B2B, B2C, pessoal. Negócios para negócios.
B2C é um negócio para uma pessoa física. Então, eles começaram a emprestar dinheiro agora para pessoas físicas, crédito de longo prazo, provavelmente. Crédito de Isso. 12 vezes, 18 vezes. 24 vezes. Então, a gente começou a fomentar isso. E óbvio que eu não tive a aprovação para atuar dessa forma e tal. Mas era uma coisa que eu acreditava e assim... se eu fosse abrir mais um segmento de factoring dentro da empresa, por exemplo, eu não ia conseguir tocar isso em paralelo, porque demanda muito, e, tipo, é em horário bancário que tu tem que estar à disposição, o teu fluxo de caixa ele é muito mais curto, então, tipo, o que tem de liquidação hoje, se não for liquidado, amanhã o teu caixa fica mais apertado para trabalhar. E em 2017, quando tu abriu essa questão de crédito na Boss, tu estava em contrapartida também trabalhando ainda na questão de tecnologia. Isso. Era então, em conjunto, né? Por isso que daí não dava exatamente. pra fazer toda essa questão ali. E em 2017 foi um dos anos que eu tipo, tava com a minha agenda super corrida, eu tava atendendo clientes direto, tipo, eu não ficava no escritório. Então, Tu eu tava tinha uma sempre ponte em cliente. rodoviária Itajaí naquele momento? Né? Exato. Então, 2017, 2018 eu tava Jaraguá e Balneário direto toda semana, então o meu guarda-roupa era uma mala no porta-mala do carro. Então, não tinha como eu fazer uma atividade secundária que dependesse do horário comercial, por exemplo. Então, eu falei, não, vou fazer dessa forma, eu consigo atender, consigo responder o WhatsApp. À noite a gente faz emissão de contrato, emissão de boleto, transferência, deixa programado, enfim. Então, foi bem desafiador, mas foi muito bacana pra mim, porque era algo que eu acreditava. E aí, óbvio, no primeiro ano, mês a mês, eu ia mostrando os resultados, compartilhando com a minha mãe, com o meu padrasto, para pegar feedback, né? Então, com a experiência que eles têm, não tinha por que não fazer isso. E aí, mês a mês, a gente foi vendo que, pô, ia dando resultado e tal. Eles viam com muito risco o crédito para pessoa física. Porque que, na eles verdade, acostumados no crédito no para curto empresa, prazo, curto exato. prazo. É que não é que eles iam com muito risco. É que eles não acreditavam nessa questão do longo prazo, A entendeu? rentabilidade mesmo. Aí Não eu acreditar. falava, mas olha só, com essa taxa de juros aqui vai dar 70% de ganho. Daí eles, mas Guilherme, 2 anos, tu nem Ciclo sabe do o que dinheiro, que né? é. Aí, mas enfim, na época eu tava acreditando nisso e não conseguiram me convencer de que não era um bom negócio. E aí, óbvio, né, tipo, fui desembolsando muita grana, porque de fato o dinheiro em 24 vezes demora muito mais tempo para voltar. Então, tu coloca 10 mil a mercado, ele vai voltar tipo uma beiradinha ali por mês. Então, o número que tu tem que ter disponível para fazer um múltiplo de contrato ali, tu vai fazer 1, 2, 3 contratos, tem que ter muito fundo. Exato, tem que Começou a sair arrumar do fundo. bolso e tal. Então, mas assim, fazendo isso, eles até ficaram mais contentes, porque eu acho que boa parte das pessoas que me conhecem sabe o meu vício por carros. Então, quando eu decidi abrir essa linha de crédito, eu tinha já uma grana guardada e tal. E meus pais tinham falado que eu precisava comprar um apartamento, enfim, achar alguma coisa para gastar dinheiro e não ficar comprando mais carro. Então, eu tinha ido... Eu me mudei, acho que em 2014. Aí, em 2017, eu abri essa linha de crédito. E aí, me demandando, daí comecei a ver, de fato, o poder da multiplicação. Então, Juro composto. não queria mais, tipo, gastar dinheiro com alguma outra coisa, sabe? Então, o meu apartamento, na época, tinha umas reformas que eu queria fazer e tal, mas nada, assim, ó, nada. Resolveu 2 problemas num só, né? A questão da Exatamente. tecnologia e a questão dos carros também. Isso, então, quando eu comecei a ver que aquilo ali se multiplicava, cara, um monte de coisa que eu tinha programado, eu cortei e tal, então... Começou a botar fundos nessa operação. Exatamente. Dinheiro ia para essa operação. Trabalhava com tecnologia, ganhava, jogava na operação de crédito. 100%. Então, 2017 acho que foi um dos anos que, cara, eu mais trabalhei na minha vida. Então, o que o cliente pedia, eu chegava na sexta-feira, eu precisava disso aqui, não, eu faço, para quando entrega? Não, entrego, para quando precisa? Segunda? Não, segunda tá Bora. ótimo. Eu não sei se eu posso falar isso, que eu conheço o Guilherme muito bem, se ele não permitir, a gente corta, vocês não vão ver isso. Mas chegou a utilizar limite de banco, chegou a utilizar limite Sim, de certamente. cartão. É bem Flávio Augusto, assim, não sei se vocês conhecem a história do Flávio Augusto, quando ele começou, ele pegou 15 mil reais do limite de
do juro máximo ali, aquele cheque especial. especial. cheque especial. Ele pegou 15 mil de cheque especial para começar o negócio que virou a Wise Up, né? E o Guilherme começou também utilizando cheque especial, e esse, com na verdade, cartão de crédito. Esse, na verdade, foi um pouco mais pra frente, né? Aham. Mas, sim, tipo, porque eu acredito que, assim, ó, tudo tem que fazer conta. Então, aqui em Jaraguá, quando eu converso com algumas pessoas, tipo, ou conheço pessoas novas, ou entro num círculo de conversa, as pessoas falam, esses dias mesmo, foi na academia, se não me engano, alguém falou... Lembra daquela aquela Melody, não sei se era DJ, se era funkeiro, o que era, aquela Era uma criancinha funkeira, lá. né? Uma Isso. criança funkeira lá que Isso, deu essa daí. o que falar. Tinha comprado uma Lamborghini, mandou plotar Sim. de rosa, daí pegaram a placa dela e foram puxar, tava financiada e não sei o quê. Daí eu falei, mas Daí? e qual que é o problema? Problema dela? Não, e não importa se é dela, Não. se é meu, se é teu. Mas, Cara, é digamos, trabalhar com o dinheiro dos outros, Isso. entendeu? Então, assim, se você tem uma possibilidade real de ganho, você não aproveitar é burrice. Cara, olha esses dias eu tava lendo, acho que foi o Warren Buffett, que é... Meu Deus, Sim. né? Não preciso Warren nem Buffett, explicar. terceiro, eu acho que não tá mais entre os 3 mais ricos, porque muda muito rápido isso hoje, Sim. mas tá ali entre os 10 homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, pesquisem. Exemplo para todo mundo. E, cara, o que ele construiu foi fenomenal. E nessa matéria que eu li ele falou que ele não usa o cartão de débito. Só crédito. Porque imagina, toda a grana que esse cara deve ter na conta corrente dele, ou em investimentos também, que é o foco dele, né? Ele falou, cara, eu só uso crédito. Total. Porque pra que eu vou pegar e tirar meu dinheiro em tempo real da minha conta, se ele tá lá rendendo, Exato. o cartão de crédito não me tem custo algum, Juro e eu zero. vou usar 30 dias e meu dinheiro tá lá rendendo. Exatamente. O problema é que, né, eu como uma família de araguaense muito tradicional, os meus pais, eu acredito que até hoje, minha mãe foi fazer cartão de crédito com 50 anos, o meu pai até hoje, nos seus quase 60 anos, não fez um cartão de crédito. Às vezes acaba precisando ali o uso dos filhos, mas até hoje não tem. Então é muito tradicional aqui de Jaraguá realmente não utilizar o cartão de crédito. No início até, né, quem me incentivou bastante a usar cartão de crédito, até essa questão de valorização do dinheiro, investimento, foi o Thiago, mas também o meu irmão mais velho. Ele que veio, a família teve até uma questão de um preconceito ali, tá usando cartão de crédito, tá financiando as viagens, tá financiando as compras, e a gente teve essa questão, e se tu aprender realmente a usar o teu dinheiro, é sensacional, tu consegue fazer tudo que tu quiser e mais um pouco financiando e investindo Só certo tem- o teu dinheiro. Só tem um segredo. Fazer conta. Usar Exatamente. a calculadora. Não precisa nem usar a cabeça, usa a calculadora que ajuda sempre. A Gabriele mesmo tem que Eu, usar a calculadora. Hoje a gente veio fazendo conta no carro, a Gabriele tirando o celular do bolso, 1.600, amor. Tirando o celular do bolso ainda, isso daí deu 1.800 agora, com o que tu falou. Ela ainda entrando no aplicativo da calculadora, vamos praticar o mais Isso e o é. E daí ela menos viu que ali. tava errado o resultado que o Thiago Não, falou. não. Não, tava Esse certo. dessa vez estava certo. É que também mas era eu 5 também não vezes sou- 80, né? Que daí Mas eu também não sou... Não, 5 vezes 80 não. Não, né? Então, não vamos... 5 vezes 80 vezes 4. É que tinha... Tinha Não, o- também. Não vamos entrar nos não. cálculos aqui. O problema é eu, vocês entenderam, né? As Não contas lá vamos em casa. entrar na é matemática. aqui. Deixa a matemática com o Guilherme, que usou muito bem ali pro negócio dele. Exatamente. E assim, ó, desde criança, minha mãe sempre me ensinou, assim, muito, muito. Cara, se não tem desconto para pagamento à vista, paga parcelado. Não tem por que pagar à vista se não tem Então, desconto. exato. Então, cara, assim, ó, vamos lá. O dinheiro não vai estar valendo a mesma coisa daqui 10 meses. Então, se não tem juros para te comprar um celular, por que eu vou pagar à vista se Faz eu o menor posso pagar em 10 vezes? O dinheiro vai estar lá na conta, ele vai estar rendendo. Ah, mas rende não sei quanto. Mas, cara, Já entre é. render eu não sei quanto ou tu deixar de ganhar, deixar de ganhar também é perder, entendeu? Exatamente. Até porque se tu gasta comprando celular, ele vai... A partir do momento que tu compra, ele já não é mais novo. Exatamente. Então tu já tá perdendo dinheiro ali, E tu né? perde duas vezes, né? Porque o custo do dinheiro não vai ser o mesmo daqui 10 daqui 10 Exatamente. meses. E o teu celular também não vai mais valer aquilo ali, Aham. entendeu? Então, a minha mãe sempre falou muito assim, ó. Cara, durante o tempo que eu morei com a minha mãe ali, ela reformou algumas vezes o apartamento. E tudo ela falava. Tipo, não, isso aqui tem desconto à vista? Não, não tem. Então faz em 10 vezes. Aí, tipo, eu olhava e falava, mas mãe, por que dela assim, Guilherme? Pra mim é muito simples. A gente trabalha no mercado financeiro. O que é o estoque que a gente precisa ter? Dinheiro. É dinheiro.
entendeu? Então não faz sentido. Então eu lembro quando eu fui comprar meu segundo carro e porque queria trocar de carro e tal. E aí a Chevrolet tava com uma promoção na época que tu dava 50% de desconto, o resto tu fazia em 24 ou 36 vezes sem juros. Aí eu falei, não, tipo, né, eu queria pagar à vista e tal. Daí minha mãe falou, não, pega o teu carro, pega o valor que tu tem até 50% E o e resto tora parcela. em 36 vezes ali, entendeu? Então, a gente sempre acabou fazendo dessa forma, porque a gente precisa trabalhar com o dinheiro. Então, eu fui fazendo dessa forma. Então, cara, na época o que tinha de projeto, de orçamento pra fazer, se tinha que virar à noite, se tinha que trabalhar final de semana, eu aproveitava. Então, fiz muito caixa dessa forma e aproveitei para fazer fundo ali e poder colocando. Então, no fechamento ali do primeiro ano de operação da Boss, dessa linha de crédito aqui, eu tava muito orgulhoso de mim, porque, tipo, tu via quanto que tu tinha empenhado de recurso e quanto que tinha provisionado para te receber, sabe? E aí, no segundo ano, eu comecei a mostrar menos pra minha mãe e pro meu padrasto ali os Tua resultados. Não DRE, foi né? mais mês a mês, assim. Aham. Então, só que assim, daí de um ano pro outro, mais do que dobrou o valor que eu tinha aplicado na empresa. Então, essa linha de crédito que eu acabei abrindo ali, eu tenho muito orgulho dela, porque ela me trouxe muitas coisas boas. Então, por exemplo, ter essa noção do fazer o dinheiro trabalhar e tudo mais. E também eu acabei conquistando muito vamos lá, o respeito, entre aspas, Aham. da minha mãe e do meu padrasto com relação a que eu sabia o que eu tinha que As fazer tuas dentro do próprias mercado decisões e a financeiro. tua evolução, né? Exato. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente tem que ouvir o que os outros querem nos ajudar e tal, mas a gente também tem que acreditar no que a gente, Claro. no que a gente idealizou ou pensou, sabe? Tipo, não foi uma decisão tipo, não, eu quero fazer porque eu quero fazer. Não, eu quero fazer porque eu acredito que vai dar certo. Então, a gente atingiu um público ali que tinha essa necessidade e tal. E aí, em 2018, aí começou, tipo, o negócio a girar mais sozinho. Tipo, as pessoas já indicavam para outras pessoas a nossa linha de crédito. Então, daí acabou demandando mais aportes. E aí, em 2019... eu fui num evento ali na SCAR que teve da Spin. E aí o Ícaro, que estudou comigo, ele tinha recém aberto a Bom, que era um correspondente bancário. E aí ele fez a proposta de tocar a nossa operação, né? Então, para mim foi muito, muito bom, porque eu já não estava mais dando conta da demanda que tinha e tal. Só que mesmo assim, né, eu falei para ele, cara, eles tinham acabado de fechar uma parceria com o Banco do Vale, que tinha liberado alguns milhões para eles operarem ali. E aí eu falei, olha, a minha operação nem se equipara ao Banco do Vale. Ele falou, não, cara, não tem problema, a tua taxa de juros é uma taxa boa e tal, tem mercado para isso, então vamos trabalhar. Então eu tinha um valor mensal ali que a gente poderia trabalhar, mas era tomado muito rápido. Tipo, na primeira semana do mês já tinha ido o que eu tinha de recurso disponível. E aí eu pensei, cara, não é possível, velho. Tipo, porque na minha cabeça eu tinha muita sensação de perda. E nesse momento a sensação de perda pra mim foi ótima. Porque daí eu comecei a procurar alternativas de, cara, eu não quero deixar de ganhar, entendeu? Eu quero ganhar. E aí, eu acho que não sei se o PicPay foi lançado em 2018 ou 2019. Por aí. Por aí. Mas ele tinha no começo só como carteira digital ali. E eu tinha a conta, porque um vizinho do prédio que eu tinha me mudado falou, se cadastra aqui, porque daí eu ganho 10 pila de cashback, tu também ganha. Eu falei, tá, mas pra que serve? Daí eu lembro que a gente tinha feito um churrasco naquele final de semana, lá com um grupo de vizinhos lá do prédio. Ele, não, tu coloca o teu cartão aqui, tu consegue dividir, daí tu já paga, debita no cartão de crédito e tal. Então, é fácil, não precisa, tipo, fazer TED, porque não tinha o Pix ainda. Aí, eu falei, tá, vamos fazer, né? Mas não dei bola. Só que esse meu vizinho, o bicho também era viciado em cashback, em ver o que dá pra fazer, o que não dava pra fazer. Aí um dia a gente se encontrou no hall de entrada, daí ele, olha só, eu ganhei tantas milhas porque eu fiz isso, não sei o que, daí eu consegui pagar lá e tal. Daí eu,
cara, eu acho que tá valendo a pena. isso aí a gente pode ver como um financiador da nossa operação aqui, né? E aí, na época, eu tinha... Óbvio que daí, assim, né, gente? A gente tem que ver a realidade de cada um. Não tô dizendo que, tipo, isso aqui é uma receita de bolo. Mas eu tinha à minha disposição um cartão de crédito sem limite do banco. Então, eu pensei, opa, vamos utilizar, né, o dinheiro do banco para fazer o que eu preciso fazer. Então eu peguei e coloquei meu cartão lá e comecei a testar com operações pequenininhas e tal. Aí eu até alinhei com o pessoal que tocava a operação. Eu falei, olha, tenta liberar operações menores para eu ir testando como é que vai ser por aqui. E como o PicPay estava querendo entrar no mercado, estava querendo se consolidar, as taxas deles eram muito baixas. Era muito baixo. Então, vamos lá, a gente ia fazer um empréstimo para um cliente que, assim, 24 vezes e o cara precisava de 5 mil, eu passava 5 mil no meu cartão de crédito e fazia, tipo, em 3, 4 vezes, que mesmo que a taxa fosse igual a que eu cobrasse do cliente, o valor em reais dos juros ia ser muito menor, porque eu fiz em 3, 4 vezes, o cara vai me pagar em 24. Exato. Isso aí é um cálculo muito importante para vocês fazerem, pessoal. Não é só exato. a taxa de juros, é o custo longo efetivo prazo total. é o que ferra com o negócio. Então, a primeira deu certo, a segunda deu certo, a terceira deu certo, e assim a gente foi fazendo e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, assim, ó, não perde operação. Então, tipo, primeiro sobe, se não der, daí a gente vê com o cliente, tipo, olha, a gente consegue deixar programado para o outro mês e tal. E assim foi. Então a gente pegou e foi fazendo muito. Então, mensalmente eu fazia os meus aportes e também utilizava o PicPay para fazer fundo ali para a empresa e tocar a operação. Essa técnica do Guilherme é uma técnica muito famosa também. Não, não é comparação, tá? Jamais. Mas a Dilma utilizou isso aí com o Brasil. Em 2014, 2015, depois já era o Temer, né? Mas ela foi impeachmentada por pedaladas fiscais. Se você analisar lá no fundo, faz algum sentido comparável, que é utilizar um refinanciamento de uma dívida no momento que não poderia mais, para dizer que cabe dentro do orçamento e tal. Mas essa pedalada você pode fazer na vida, eu também já utilizei e funciona muito bem. Pegar o teu limite futuro do cartão de crédito para utilizar hoje. Depois nós vamos falar disso também, que tem produtos da Boss hoje que são exatamente esses produtos. Usou o exemplo, né? Então. Mas continue a história, Gui, tá muito boa. Deixa eu só perguntar, né? A gente tá falando bastante da história da Boss, mas só para contextualizar quem tá ouvindo e quem não conhece a Boss. Gui, como que a Boss tá hoje? Então, hoje em números, o que é a Boss? Então, hoje a gente está como uma fintech e agora esse mês a gente passou a ser uma securitizadora de fato. Então, a gente precisava de alguns arranjos por conta de alguns produtos que a gente estava querendo embarcar nas nossas soluções. E óbvio, né? Depois que tu começa a ter um determinado tamanho, tu precisa se preocupar mais com tudo tipo que envolve essas operações e estrutura do negócio. Então, hoje a gente tem dois escritórios de advocacia que fazem assessoria para a Boss. Então, um é bem voltado para essa parte de startup, de empresas ágeis. O outro é um escritório mais conservador que já fez assessoria da Boss em outros tempos, agora eles estão full com a gente também. E então a gente precisou ajustar tudo isso. Então a gente entrou de fato com uma securitizadora, a gente está com meios de pagamento também. Então hoje a Boss a gente tem acho que uns 5 segmentos, então por isso que a gente se transformou em grupo. Né? Então a gente continua com a operação do microcrédito ali pessoal, mas é algo que a gente acaba nem fomentando mais por conta do padrão de consumo do brasileiro, né? Então é tudo que a pessoa não tem uma sensação de que ela vai perder algo se ela não honrar com aquele pagamento, ela acaba achando que não é a primeira necessidade de pagamento. Então a gente tentou vincular mais alguma sensação de perda, sabe? Sim. E aí a gente acabou indo mais pro mercado B2B. Então a gente desenvolveu uma linha de crédito para a indústria, onde a gente faz parcerias com algumas indústrias para fornecer uma linha de crédito para que os clientes dessa indústria comprem parcelado na indústria, mas usando o nosso fundo. Então como que funciona? Hoje o nosso maior parceiro é a Bold, que é aqui de Jaraguá também. Então a gente abre uma linha de crédito para o cliente da Bold, ele pode comprar com a gente parcelado em até 12 vezes, só que a gente faz o repasse disso
já à vista para a indústria, no D+2 depois da emissão da nota fiscal, e o cliente faz o pagamento de forma parcelada para a Boss. Então, isso é uma operação totalmente diferente de uma antecipação de títulos, porque não chega a ter uma emissão de título pela indústria, para que daí a gente troque a titularidade e tal. Não, o cliente tem uma linha de crédito para comprar direto com a gente. E por que isso? Tipo, não é uma questão de a indústria em si não ter caixa para financiar essa operação. É porque o foco da indústria não é fazer uma gestão de carteira de recebíveis, entendeu? O foco da indústria é o produto que ela vende dela, né? e também a indústria não tem como objetivo trabalhar no longo prazo. Então, eles querem, tipo, prazo médio 45 dias e tal, isso para compras maiores, mas a gente percebeu que clientes que têm muito potencial para comprar mais, não estavam comprando mais porque eles não têm capacidade de pagamento de pagar num curto prazo. Então, e foi muito engraçado como surgiu essa ideia do crédito da indústria, porque eu estava precisando fazer um pergolado lá em casa, e aí 3 fornecedores que foram lá compravam a matéria-prima da Bold, e aí teve um que chegou e pediu 60% de entrada e o restante no final. Daí eu falei, cara, assim, ó, depois que a Casas Bahia inventou o carnê, velho, ninguém mais paga dessa forma. E daí o terceiro, tipo, a gente teve uma conversa mais aberta, e aí eu perguntei, mas cara, por que todo mundo faz assim? Dele, não, porque eu tenho que pagar à vista. Daí eu falei, não, então faz o seguinte, tu me orça só a mão de obra e eu vou comprar a chapa direto lá na Bold. Ah, mas não vai adiantar e tal. Enfim, acabei não entrando muito no mérito ali com o cara. E aí, de fato, liguei lá na Bold, pedi, falei com o pessoal lá do comercial, que, tipo, eu atendo a Bold desde a época que eu tava na área de tecnologia. Então eu falei, precisava de uma chapa, assim, assado e tal. E aí, enfim, não mudou muita coisa, só não tive que dar entrada, eu tive que pagar tudo numa parcela só ali, ou no cartão, enfim. Daí eu entendi, daí eu falei, cara, mas se esse cara que faz pergolado, ele puder ter uma linha de crédito para comprar essa matéria-prima, ele vai conseguir oferecer um parcelamento para o cliente dele, ele vai conseguir ter uma redução de custo, porque ao invés de ele comprar uma chapa para cada projeto que ele vai atender, então tipo assim, ele não tem estoque. Então, quando ele for fazer o pergolado do Thiago, ele vai lá e vai comprar 1, 2 chapas. Quando ele for fazer o da Gabi, ele vai comprar 1, 2 chapas. O do Guilherme é a mesma coisa. Então, se esse cara ele só trabalha com pergolado, gente, pergolado vai um tal de um ACM lá que é padrão, entendeu? Tipo, tu pode mudar lá, mas 98% dos pergolados vão com aquele ACM lá pra fazer a cobertura. Então, cara, se ele só trabalha com isso, ele vai precisar ter estoque de ACM. Então, tipo, gente, pra mim, na época, na hora ali que o cara falou, pra mim foi muito óbvio. E eu falei, pô, então por que não libera uma linha de crédito pra ele, em que ele vai poder pegar e comprar 10 chapas. E daí, ao invés de ele pagar, sei lá, R$100 uma chapa, como ele vai estar comprando 10, ele vai pagar R$90 a chapa. E aí ele consegue fazer um estoque, ele consegue pagar isso, sei lá, 4, 5 vezes, e o cliente dele, ele pode, se o cliente quiser parcelar, ele não precisa dar desconto, se o cliente pagar à vista, ele pode repassar esses 10% ou 5% que seja, entendeu? Então, a minha ideia foi mais de fazer esse giro como um todo, entendeu? Tipo, aumentar a venda e o ticket médio na indústria, dar essa linha de crédito para o cara, para que ele também pudesse oferecer uma condição de pagamento ou um preço melhor para o cliente dele, e facilitando a venda. Gente, quando tu parcela, quando tu faz alguma coisa, já entrou no hábito do brasileiro comprar parcelado. O consumidor final sempre vai procurar comprar parcelado. Na verdade, até empresas procuram comprar parcelado, e agora as empresas né? já Então, o cultural também compra muito. Exato. Então, deu muito certo e a gente acabou desenhando isso. Óbvio que daí vieram outros pontos do lado da indústria, como o que faria sentido e tal. A gente desenhou, começamos a testar e deu super certo. Então, a gente acabou indo mais por esse lado. E aí a Boss, desde 2019, quando a Bom começou a tocar a operação do crédito ali, a gente nunca foi um fim, mas sempre um meio. Então a gente não era muito visto, porque não era uma propaganda que precisava ser feita, porque não era o nosso público, né? Então quando a gente desenvolveu o crédito da indústria
continuamos com esse contato bem B2B ali, né? E aí depois a gente entrou no segmento do fiança-locação, porque a gente viu que, cara, é uma dificuldade, ou às vezes até as pessoas não querem ter que pedir um fiador para um contrato de locação e tudo mais. E aqui em Jaraguá tem muita importação de mão de obra de outros estados e tal. Então a pessoa chega aqui, ela não tem um parente para pedir para assinar como fiador e acaba pagando por isso. Então a gente viu que tinha mercado para isso. Tem basicamente uma empresa só que domina esse mercado aí de fiança-locação. Então a gente, cara, vamos dar uma olhada. Criamos isso, botamos a mercado. Cara, e hoje a gente já tá acho que com umas 10 imobiliárias aqui de Jaraguá e região sendo nossas parceiras. E deu muito certo, cara, é um produto muito bacana. E como a gente é uma empresa aqui da região, a gente acabou conseguindo trabalhar muito com essa questão da credibilidade, da confiança, as pessoas têm uma referência, sabem onde que a gente tá, se... Atendimento personalizado. Exato. Então, isso na verdade foi o que mais deu abertura pra gente. Porque essa outra empresa que detém o mercado aí, cara, uma das imobiliárias chegou a trazer pra gente que, tipo, eu preciso abrir um sinistro, que deu algum problema num contrato de locação. Eu tenho que ir lá no chat ou no... Abrir um chamado, abrir um chamado, enfim, lá no ali. portal. E eles têm o prazo para responder. Só que, é uma coisa urgente. Se eu for lá e mandar um monte de interrogação, igual a gente faz quando a pessoa não responde no WhatsApp, a demanda da pessoa voltava pro final da fila. Nossa. Qual que é o sentido de só porque tu fez uma nova interação voltar pro final da fila? Daí eu falei, não, né, cara? Então, uma coisa que a gente tem na Boss, em todos os segmentos, é o atendimento 100% humanizado. Tu não passa lá no... você quer falar sobre isso, Tecle 1, Tecle 2, Tecle 45, Tecle 9... Tem o WhatsApp de uma pessoa, vai lá e conversa com ela. Então a gente, tem por setores, né? Então tem o WhatsApp do suporte lá, quem vai atender, whatever, né? Pode ser qualquer pessoa lá do suporte. E fala com uma pessoa, entendeu? Então isso tá dando muito... Cara, a gente tá tendo alguns feedbacks das imobiliárias que, muito mais fácil subir o contrato com vocês, muito mais fácil tirar dúvida com vocês, não precisa ficar esperando. E daí vamos lá, né? Óbvio que a gente tá falando de tamanho de operações muito diferentes, né? Mas eu acho que quando tu começa construindo já dessa forma, isso acaba virando uma regra, sabe? Porque essa questão do atendimento digital e não sei o quê, eu vejo que foi tipo um boom. No começo, quem não tinha isso, nossa, o cara tem que falar com Tá a Gabriele, atrasado. exato. E hoje é totalmente ao contrário. Cara, quem aqui gosta de entrar num atendimento e ficar respondendo 112 perguntas até tu conseguir falar Bem com o aqueles atendente? atendimentos de operadora, né, de celular, que a gente inclusive tá passando por um problema desse e a gente não consegue solução porque o atendimento não é humanizado. Aí daí tu não consegue falar com ninguém nunca, assim, Não, com o ó. operador a vontade é que se eles devem se esconder, assim, deve ser na Amazônia o call center deles, porque se alguém tem acesso àquilo, a Ninguém vontade sabe é onde de é. jogar uma bomba lá. Aham. Porque eu tô com um problema com a TIM e com a Vivo, que Não é se só uma, casaram as duas ali pra... Enfim. E isso é péssimo. O que você falou do atendimento de perto, personalizado, o atendimento de longe, não humanizado, digital, é um conceito. É um conceito que o Lincoln Murphy foi um dos precursores desse conceito, um conceito de low touch ou high touch. No inglês, né? Estar low touch é pouco contato, high touch é muito contato. Vocês optaram pelo high touch, que é fazer o contato ser de perto, humanizado, personalizado, forte. Isso gera um custo para a tua operação também. Fosse totalmente digital, a tua operação seria muito mais barata. Só que isso é uma opção. O concorrente optou pelo low touch, com certeza tem uma rentabilidade maior por conta disso, mas você optou porque você é uma empresa que está preocupada de verdade com o cliente, optou aqui regionalizar, trazer os atendentes para perto dos clientes. Isso vai te trazer rentabilidade de outras formas. Você torna teu negócio um pouco mais boutique, um pouco mais personalizado. Enfim, só para disclaimer de que é uma opção das empresas e uma modalidade de negócio. E puxando também o que o Gui trouxe em relação aos valores, né? Tu falou
em questão de tamanho, mesmo que se vocês crescerem, vai continuar dessa forma. Inclusive no episódio anterior, né, do Caio, da Clinicorp, a gente fala muito sobre isso. Como a Clinicorp também nasceu com valores muito bem estabelecidos e hoje eles cresceram, estão muito maiores, mas continuam com os mesmos valores estabelecidos, porque a cultura é muito difícil de tu Exato. trocar depois que a empresa está grande. Então, se ela começa com a cultura certa, se ela começa com a visão do dono, se ela começa com a visão dos sócios e ela está alinhada com o que vocês querem passar para o cliente, que o que tu está falando para a gente é demonstrando que o cliente está no teu foco, né? Então, tu traz essa cultura muito bem delimitada. Quando tiver uma empresa grande, né, como o Thiago também trouxe ali, tu escolheu estar com o atendimento personalizado ao teu cliente. Então, isso vai continuar, vai perdurar, mesmo que tua empresa esteja maior. Então, é muito bom, já no início tá totalmente alinhado. Mas falando desse negócio do ter muito contato acaba encarecendo a operação, eu vejo que é muito relativo, porque esse tempo a gente precisava contratar mais alguém para a parte de operação ali, para ajudar a fazer um onboarding, subir contrato e tudo mais. Daí eu parei e perguntei, gente, a gente precisa mesmo contratar alguém para a operação, ou se a gente contratar mais alguém para a área de desenvolvimento, resolve e automatizar os processos. Então, assim, eu vejo que a escola da área de tecnologia, para mim, foi assim, um divisor de águas. Porque, imagina, eu trabalhei 15 anos resolvendo problemas de cliente e, assim, desafios do tipo, a gente precisa fazer isso e a gente não quer contratar mais alguém. Eu preciso que isso seja feito automático ou da forma mais simples possível. Então, eu passei, vamos lá, dos 15 anos, 10 eu passei resolvendo esse tipo de problema e criando soluções. Então, eu costumo dizer que todo mundo é pago para resolver problema, né? Se não tivesse problema, tipo, tava tudo certo. Tava tudo certo. Então eu sempre procuro olhar por esse ângulo e faço com que o pessoal lá do nosso time também veja dessa forma. Então, gente, a gente tem uma máquina incrível chamada cérebro, não tem por que a gente trabalhar só com a mão, entendeu? Então tem uma diferença muito grande entre você trabalhar duro e você trabalhar de forma Questão de inteligente, eficiência entendeu? também, Exatamente. Né? Um trabalho com eficiência. Então, aí eu lembro quando eu fiz essa pergunta, eles falaram, não, de fato, se a gente automatizar esses processos por dentro do portal, tá tudo certo. Então, a gente tem um ERP hoje, que é onde a gente controla toda a parte administrativa, financeira, fluxo de caixa, tudo. E os contratos também, inclusive. Só que a parte operacional, a gente está levando tudo para o nosso portal. Porque, por exemplo, tem operações que a gente acaba fazendo que elas nos geram tanto contas a receber como contas a pagar. Então, a operação do crédito da indústria é um exemplo. Então, subiu uma operação, eu tenho contas a receber, que é o que o cliente vai me pagar no prazo ali, mas eu tenho contas a pagar também, que é o repasse que eu tenho que fazer para a indústria. Então, tudo isso, quando tu gera uma venda, o ERP já gera de forma automática o meu contas a receber, mas o meu contas a pagar não, porque ele está entendendo que é uma venda. Como que uma venda vai ter um contas a pagar? Então, esse tipo de coisa a gente vai automatizando por dentro do portal. E aí o pessoal que está na nossa operação, que está no suporte, eles acabam não utilizando o nosso ERP, mas sim o portal. Então, cada função dessa que a gente vê que tem diversos processos dentro do ERP, a gente pega, analisa aquilo ali e fala, não, vamos fazer isso aqui automatizado. Eu vou fazer um parênteses nessa questão, muito, muito bom você trazer isso, que atendimento humanizado não é um atendimento burro, onde você tem que conversar com uma pessoa o tempo todo para fazer tudo. São coisas diferentes. O atendimento humanizado ele é um atendimento inteligente. Eu vou fazer uma comparação aqui com o C6 Bank e o ViaCred. Ambos podem ser nossos patrocinadores, tá? Vem conversar com a gente. E o C6 Bank tem uma conta PJ totalmente automatizada. Você faz, todos os documentos são para assinar digitalmente, toda a parte de transação, autorização, emissão, é tudo digital. Você não tem nada de atendimento humanizado. O atendimento é zero ser humano, é todo digital. A ViaCred tem um atendimento todo humanizado. Não tem digital para nada. A conta PJ é para Pix e olhar extrato. Não estou falando que isso é ruim, que isso é bom, não quero julgá-las aqui, são diferenças. Até porque se encaixam em diferentes modelos de empresa, São né? totalmente diferentes contextos e públicos-alvos. Né? O público-alvo da ViaCred é uma pessoa mais regional, tá aqui em Jaraguá do Sul, às vezes alguém da zona rural, que não vai entender um aplicativo e saber fazer no modo digital. Mas para mim, eu optei pela conta PJ do ViaCred e em alguns momentos me irrita essa humanização.
Porque, por exemplo, eu tenho que passar na ViaCred para assinar 1000 folhas de contrato. Eu tenho que passar na ViaCred para aumentar o meu limite. Eu tenho que passar na ViaCred para perguntar se o atendente está passando bem. Eu tenho que fazer tudo lá. Isso, para mim, jovem que quer agilidade, não é tão bom. Exato. Aí a gente vem naquela comparação. O atendimento da C6, para mim, é muito inteligente. Mas eu já passei por uma situação com a C6 numa outra empresa que eu tinha, onde precisamos do atendimento humanizado porque não estava funcionando o digital e não tinha. veio ninguém. E Aí é onde ferrou-se o negócio. Eu acho que, na verdade, o segredo, né, é o bom senso. Isso. Então, o equilíbrio e a eficiência. Isso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, Exatamente. né? Então, a gente não... Óbvio, né? O que eu vou estar falando aqui pode soar, tipo, espantoso para algumas pessoas, mas a nossa intenção é que o cliente não precise falar com a gente, entendeu? Tipo, a gente não quer que o cliente precise da gente, porque se ele precisar da gente é porque ele não conseguiu resolver o problema por conta própria. Mas se ele precisar, vai ter alguém para resolver. Só que assim, ó, gente, não é porque tu fala com um ser humano no outro lado do WhatsApp ali que, beleza, não, isso aqui vai ter que gerar uma alteração, que vai ter um aditivo, passa aqui na empresa para assinar. Cara, a gente tem cliente em São Paulo, tem cliente no Rio, não tem cliente no Ceará. Imagina, para fazer um cara do aditivo o Rio cara de ter que Janeiro vir vem aqui ou a gente ir pra lá, não existe. Você Então, pode assim, pegar o avião, vir pra cá. Tem uma passagem pra sexta-feira agora. isso, daí, Aí tipo, tu já abre uma companhia aérea também, fica tranquilo. Então, eu vejo que não faz sentido. Eu acho que tu tem que utilizar todos os recursos a teu favor. Aham. Só que eu percebo que esse contato, você falar com um ser humano do outro lado da linha, ele sei lá, a pessoa se sente mais acolhida. Ela sabe que aquele problema ali tem um dono e que vai resolver, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. E aí, óbvio, né? O ganho de performance está em automatizar o restante da operação. Então, tipo, fazer com que o pessoal que trabalha na nossa operação possa, sim, fazer mais com menos. Então, não precisa ficar preocupado. Porque, vamos lá também, né? O pessoal da operação, eles não são gestores financeiros. Então, eles vão ter que lembrar que tem que lançar contas a receber, lançar contas a pagar. Aí, o cara que pagou já a taxa do setup do fiança locação tem que ir lá no meu contas a receber, dar baixa daquela taxa. Tipo, não faz sentido. Vamos trabalhar com conciliação bancária, vamos trabalhar com as etapas das vendas ali por segmento. Cada etapa já automatiza uma operação dentro do ERP. Então, a gente foca muito nisso. Então, a gente investe muito em tecnologia para poder dar agilidade em tudo isso, né? Vamos lá, então, Gui, pra gente terminar o papo da Boss, quais são todos os teus produtos? Agora você falou do crédito PJ, o crédito de indústria, você falou do fiança alocação, eu sei que tem mais produtos aí. Quais são os produtos? Agora entrou na meios de pagamento, né? Então a gente tem máquina de cartão, que a gente criou uma marca nova dentro do grupo, que é a B2. Então ali a gente trabalha com as máquinas de cartão e o link de pagamento. A gente tem também o Saque Fácil, que daí é uma operação semelhante ao PicPay. Então a pessoa pode usar o limite do cartão de crédito dela para pagar contas de consumo, né? Então, sei lá, botei um ar-condicionado na sala, me perdi no consumo da luz ali, a conta veio milão, opa, não vai dar. Então, faz o onboarding com a gente ali e parcela ela em até 12 vezes no cartão de crédito, regulariza essas contas de consumo. E aí vamos lá, né? Tô falando de emplacamento de carro, que o normal é fazer só em 3 vezes, o condomínio, o aluguel, enfim. A ideia é que a pessoa não fique dependente desse tipo de crédito, né? Mas para operações emergenciais, como teve algum tipo de problema e tal, vem ali, regulariza, para não ter a conta de luz cortada, água, ou enfim, ficar no rotativo do cartão, Sim. que tem um juros extremamente Abusivos. absurdo, né? Gui, a gente tá falando bastante sobre a Boss, né? Sobre a tua história lá, mas a gente quer mudar um pouquinho o papo, né? E a gente quer falar sobre o teu posicionamento político. A gente sabe que o teu posicionamento político é de direita, né? Você se posiciona assim, não só dentro de empresas, mas na tua vida pessoal também. E a gente quer entender alguns pontos, né? Em que momento você identificou esse posicionamento? Como que você conseguiu lidar e conciliar o teu posicionamento político com as empresas? Se você já sofreu algum problema familiar, com amigos ou até mesmo com fornecedores, empresa, em relação a esse teu posicionamento?
Eu acredito muito nesse posicionamento de direita. E aqui não estou dizendo se está certo ou se está errado, né? Mas é muito no que eu acredito. Porque, para mim, né, tipo, o mercado que a gente trabalha, ele depende 100% do capitalismo. Então, não tem como tu querer fazer um assistencialismo hard aí, porque a conta não fecha, sabe? Então, eu costumo dizer que é muito fácil tu querer fazer, só se preocupar com assistencialismo quando tem alguém pagando a conta. Agora, Sim. fazer do teu bolso, daí é um pouco diferente, sabe? Eu acho que nos últimos tempos o Brasil está bem politizado com relação a isso. E sim, já tive problema de relacionamentos pessoais e aí, vamos falar, família, amigos, por conta disso, sabe? E óbvio, cada um tem os seus motivos para defender um ou defender o outro, né? E aqui eu não tô nem falando de defender político. Eu acho É o que posicionamento, né, Gui? isso, eu acho que não faz sentido ter político de estimação, sabe? Eu acho que a gente Aham. precisa cobrar o que é certo e a gente tá vendo umas coisas muito absurdas no país, sabe? Então, para Até mim, porque os políticos, né, como a gente pode ver a questão do Brasil hoje, eles são como nossos funcionários. E a gente falando muito de empreendedorismo aqui, da mesma forma que a gente cobra os nossos funcionários, a gente cobra os políticos também, né? A gente não tem políticos protegidos ou políticos de estimação. Até porque eles estão mexendo com o nosso dinheiro, né? exato, Então, exato. E uma coisa boa que eu acho que esse acesso à informação trouxe é porque as coisas são muito manipuladas. Então, tem um cara que tá fazendo uns vídeos recentes aí no Instagram que ele bota um boné do MST e vai entrevistar pessoas que votaram no atual presidente, falando, o que você acha da fala tal? Não, é absurda, não sei o que e tal. Se você soubesse que foi o presidente que você votou que falou. Não, é impossível, não sei. Então, assim, antes era muito fácil de manipular essas informações, o que ia ser comunicado para a pessoa, o de que o fato, público ia ter sabe? acesso, né? Exato. Então a gente acaba sabendo várias barbáries que tem por aí que acontece. E aqui eu não tô falando que é só de um lado ou que é só de outro, então dos dois lados tem isso. Mas eu penso muito que, opa, a economia tá dando certo, as coisas estão sendo feitas, tá tendo dinheiro para investir. E vamos lá, o mundo é capitalista, então não tem, tipo, como ser diferente, sabe? E outra, essa questão de assistencialismo e tal aqui, pelo amor de Deus, não entendam que eu não acho que seja necessário. É em Mas, relação à máquina governo, né? O tamanho do governo e exato. aonde ele impacta na vida das pessoas. É porque tudo tem que fazer sentido, né? Então, tipo, para você fazer algo de assistencialismo, tu tem que ter caixa para isso. Então, como que tu vai fazer, como que tu vai ter caixa? Vai ser trazendo empresas, investidores externos para o país, atraindo mais multinacionais, atraindo mais montadoras de carro, por exemplo, ou enfim, várias outras grandes empresas que vão gerar emprego, vão gerar. Enfim, vão movimentar a economia, sabe? Aham. Imagina se a gente tiver todo mundo dependendo do Bolsa Família, do Vale Gás e tal. Quem é que vai gerar receita para bancar esses vales todos, entendeu? Então, vamos falar aqui um exemplo de uma empresa. A empresa, quando começa, tipo, aquele cara, vamos voltar lá no começo da nossa conversa. O cara que saiu da VEG, comprou um torno, abriu uma empresa. Logo, ele vai precisar de um funcionário. Ele já vai dar plano de saúde pro cara, já vai dar previdência privada, plano odontológico, vale alimentação de R$ 1.000 por mês, mais ajuda de custo para terapia, mais ginástica laboral na empresa, massagem. Cara, eu nunca vi uma empresa de um funcionário com tudo isso. Aham. Entendeu? A Até menos porque que é não tem a caixa, mãe né? e o filho, entendeu? Daí sim, entendeu? Mas é impossível, é É inviável. impossível. Inviável. Então eu faço a mesma comparação, sabe? Então, daí quando a empresa já tá maior, tipo lá com 20, 30 funcionários, aí começa a olhar isso. Por quê? Porque a empresa já tá rodando, entendeu? Sim. Então um país é a mesma coisa. Tem que fluxo, trazer. tem previsibilidade. Exatamente. As empresas sentem confiança no judiciário que tem dentro do país e tal. A gente tá vendo umas coisas aí sendo definidas, tipo, de forma absurda, sabe? Acanetadas, né? Exato, então também tem um problema ali, tipo, muito que foi dividido, sabe? Vamos dividir todo mundo. Porque tem o público LGBT, porque tem as pessoas negras e tal. Eu acho que essa divisão, ela é muito problemática, sabe? Acho que todo mundo tem que ser respeitado por ser uma pessoa. Tipo, isso já Um ser basta para humano, ter né? respeito, sabe? Então, eu sempre... nunca usei, tipo, de nenhuma
nenhuma das minhas diferenciações sociais para enfiar a goela abaixo um respeito, sabe? Não, tipo, eu penso que se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar os outros primeiro, sabe? Então, minha mãe me ensinou muito desde pequeno que, cara, não faça pros outros o que você não quer que faça pra você. Então, tem gente que fala, tipo, mas como que tu pode ser de direita por conta de algumas escolhas tuas? Eu falei, cara, eu não tô procurando, tipo, um presidente pra ser meu marido, entendeu? Tipo, eu quero alguém que faça algo bom pro país. Que faça um trabalho eficiente. Exatamente. A minha vida pessoal, a minha vida particular, eu tomo minhas decisões, independente de quem vai estar no governo, sabe? Total. Então, se o cara falou uma coisa ou falou outra, assim, gente, tipo... eu nunca tive problemas com relação a isso. Eu tenho muitos amigos que ficam de cara quando sabem do meu posicionamento político, porque acham que não faz sentido, mas eu acredito que tem que pensar numa economia consistente, em geração de emprego, sabe? Porque a economia só vai gerar se as pessoas estiverem empregadas ou estiverem empreendendo. É que eu não estou falando que tem que trazer empresa de fora para todo mundo daqui do Brasil virar Ser funcionário. CLT, né? Exato, não é isso, cara. Tipo, empresas que venham aqui investir, ou as próprias empresas que já existem, abrirem novos parques Fabris e tudo mais, ela dá tanta oportunidade de emprego quanto novas oportunidades de pessoas empreenderem. Por quê? Como o Thiago falou antes, terceirizar hoje para as empresas vale muito a pena. Então, uma empresa não consegue fazer tudo sozinha. Ela vai ter parceiros, ela vai ter fornecedores. Aí, assim, veio mais empresa para cá. Se ela for comprar de uma outra empresa, mesmo que seja pequena, o cara vai ter necessidade de aumentar a produção. Para isso, ele vai ter que comprar mais máquina. Já vai movimentar com uma outra empresa. Para produzir mais máquina, vai precisar de mais mão de obra, vai precisar de mais matéria-prima. Então, tu acaba girando a economia muito mais fácil. Para mim, a conta é meio simples, assim, sabe? Mas A conta fecha quando Exato. você trabalha com uma eficiência governamental, né? As pessoas querem utilizar, às vezes, alguns países nórdicos como exemplo, só que quando a gente vai ver o ranking de liberdade econômica, tá lá, Suécia, Dinamarca, Noruega, elas têm 45, 46% de imposto, se você for ver mais do que o Brasil, mas elas estão nos primeiros lugares de liberdade econômica. Para você abrir uma empresa, você abre em 3 horas. Para você fazer negócios, você não precisa emitir 48 alvarás. A segurança jurídica tá decidido. Tá escrito é o que vale. Não volta-se ao passado, alterando coisas do passado, como chega a acontecer em alguns momentos do Brasil. Então, é isso que eu sou a favor. Eu sou a favor de uma segurança jurídica para o empreendedor, como para o funcionário, como para todos. E quando nós falamos da questão indivíduo, que é uma das coisas que você falou, respeitar as pessoas independente de suas escolhas, políticas, amorosas, afetivas, isso não importa. No fim do dia é você respeitar o indivíduo. Ele é uma pessoa. E temos aqui hoje alguns livros que a gente trouxe, mas não dá para ver nas câmeras, infelizmente. Um deles é o da Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Eu recomendo esse livro, ele tem 1.300 e cacetada páginas, mas é um livro excelente para exercitar isso que a gente falou, das escolhas dos indivíduos. E quando você começa a proibir certas escolhas dos indivíduos, você começa a perder o controle de um país, que nem foi o que aconteceu com alguns países aqui da América do Sul, Venezuela, Cuba, na América Central e tal, e Nicarágua, agora passando por muitas crises também, é porque pararam de respeitar o indivíduo. A gente tem um problema com agora a liberdade de expressão, é parar de respeitar o indivíduo. Eles não estão respeitando o indivíduo por ele mesmo. Eles estão dando, hoje falando do STF por si só, está dando mais razão a pessoas que estão para um lado politicamente do que para outro politicamente. E isso está errado. Mas enfim, muito obrigado, Guilherme, por suas opiniões nesse sentido. E Gabi, temos mais uma pergunta? Gui, aqui no podcast a gente sempre pede, muito voltado ao tema do nosso convidado, algumas indicações
Porque muitos dos nossos ouvintes estão começando ou estão procurando um conteúdo rico para empreender, para mudar de vida. E em relação à questão de finanças, né, questão de dinheiro, a gente queria pedir para ti uma indicação de um livro que tu acha que é importantíssimo desde o início para o pessoal de casa estar lendo. Um livro que eu já li 3 vezes e que eu acho muito bom, e ele não é só pra questão de dinheiro, mas é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acho sensacional. E especificamente voltado para finanças, eu acho que o livro Mais Esperto que o Diabo é um baita de um livro, sabe? E aí tem vários outros, tem O Homem Mais Rico da Babilônia, tem Os 7 Segredos da Mente Milionária, tem vários livros que são muito bons. Só que eu penso que eu, por muito tempo, li livros especificamente voltados para a área financeira mesmo, sabe? Tipo, como fazer mais dinheiro, como ficar rico da noite pro dia, enfim. E depois, quando eu comecei a mudar um pouco o meu viés de leitura ali, eu vi que quando tu começa a ver coisas mais de estratégias ou coisas que fizeram sentido para alguém e que deu certo, tu acaba conseguindo convergir melhor. Porque para te aplicar aquilo que os livros sobre como aumentar a tua receita fazem, cara, tu tem que saber o que tu quer fazer para gerar receita. Porque, tipo, ninguém gera receita em casa esperando cair um saco de dinheiro do céu, né? Exatamente. Então, comecei a ler alguns outros livros, até tem um que eu dei de presente pro Thiago ali, o da VEG, só não lembro o... Estruturar para crescer. Condição para Crescer. Isso aí. Que é o seu editor escreveu ali. E ele tá adorando, viu? Ele vive citando pra mim Bom lá livro. em casa, então foi uma ótima indicação e um ótimo presente. Eu acho que eu também indico pra todo mundo, eu já devo ter distribuído uns 3, 4 livros desse daí, porque, cara, é muito bacana. Então, quando eu comecei a ler, acho que já logo no primeiro capítulo, começa a falar que em 1991 a VEG começou a olhar para o mercado externo, começou a estruturar algumas questões. Eu falei, gente, tipo, em 1991 foi o ano que eu nasci. Então as pessoas falam, quando a VEG começou, todo mundo acha que eles não tinham dinheiro só porque era um Fusca. Um Fusca era super caro, na época valia, né, um valor considerável. Gente, assim, uma coisa que eu aprendi é que todo mundo vai dizer que pro outro é mais fácil. Não importa o motivo, entendeu? Tipo, pra ti é mais fácil porque a tua mãe já tinha empresa, pra ti é mais fácil porque tu tinha aquele cartão que tu usou no PicPay, pra ti é mais... Cara, eu aprendi a ter um ranço dessa frase porque tu não sabe o que as pessoas fazem, entendeu? O que elas tiveram que fazer. Então, eu acredito que poucas pessoas sabiam que, tipo, em 2017, quando eu abri o segmento de crédito, cara, eu trabalhava de noite, sábado, domingo, feriado, porque eu precisava aportar grana dentro do negócio que eu acreditava. Então não existe esse, é mais fácil pra ti, por quê? Cara, é mais fácil pra mim porque eu trabalhei pra caralho, porque eu fiz um monte de ninguém coisa. Ninguém tá ali contigo no dia a dia, ralando contigo, ninguém tá vendo os atravessamentos que tu teve, tanto na tua vertente pessoal, que tu teve que abrir mão de muita coisa pessoal, quanto na tua vida profissional, você teve que, né, você tava super bem no ramo da tecnologia, você poderia ter continuado lá, ter um faturamento muito maior, né, dentro do ramo da tecnologia, mas tu decidiu empreender no ramo das finanças, então ninguém sabe esses atravessamentos da vida, essas questões que você teve que alterar, que você teve que abrir mão para estar onde você está hoje, né? Então, realmente, eu concordo com esse teu posicionamento de que para ti é mais fácil, não. Cada sujeito é muito subjetivo e a gente tem que pontuar isso. E eu lembro que teve um acontecimento que, cara, aquilo me chateou muito, porque na empresa que eu tava, eu fui chamado a atenção porque eu chegava, tipo, 8h30, 9 horas. E na época, o horário era 7h30. Eu sempre cheguei depois das 8, tipo, eu tenho um problema seríssimo em acordar cedo. E fui chamado a atenção. E aí, quando eu falei, gente, é sério isso? Porque não sei o que, o pessoal já tá comentando. Daí eu falei, cara... Mas pede pro pessoal, pede pra esse pessoal que veio reclamar do que eu chego às 9. Eu falei, primeiro, eles são dono da empresa? Não, né? Então, vamos lá. Pede pra esse pessoal comparar a quantidade e a qualidade da entrega deles com a minha. Porque assim, eu chegava na empresa 8h30, 9 horas, 5 horas eu tava saindo, tipo, eu odeio pegar trânsito. Mas, cara, eu chegava em casa, tomava um banho e pau e corda. Então, assim, tem clientes meus que quando eu ia visitar falavam, cara,
tu não dorme? Deu, por quê? Cara, às vezes eu recebo e-mail teu 1 da manhã, é tu mesmo que manda, tu deixa programado pra vir 1 da manhã. Então, assim, os clientes sabiam da minha eficiência. entrega, do meu comprometimento, do meu resultado, e a própria empresa que eu tava não sabia. Cara, isso foi pra mim, tipo, uma das maiores chateações que eu tive em toda a minha carreira. E eu acho um absurdo isso. E primeiro, eu acho que quando alguém vem te criticar ou cobrar alguma coisa, tu tem que primeiro, opa, pera lá. Thiago, tu tá reclamando da Gabriele, mas tu entrega mais do que a pessoa? E daí eu sei que a minha resposta foi assim, muito na lata. Eu falei, cara, primeiro, manda essa pessoa entregar 50% do que eu entrego. Aí quando ela chegar nesse percentual, eu pego e começo a chegar 7,5 no escritório, tá? E outra, se isso não acontecer e vocês quiserem que eu chegue mais cedo, então tá, então eu vou passar a chegar às 7,5, tá? Vou trabalhar até às 12, aí vou voltar às 13, tá? E vou ficar até às 17h15, que é o horário da empresa. Mas se 17h16 uma fábrica de um cliente parar, o faturamento parar na última semana do mês, sinto muito. O meu horário é das 7h30 às 5h15, tá? Porque, cara, eu nunca tive problema em passar o meu telefone, até ultimamente eu tô cogitando trocar o meu número, porque, cara, muita gente tem meu telefone. Eu nunca tive problema de passar meu telefone. Tem gente quando eu tava na área de tecnologia, tinha pessoas que trabalhavam na produção, na fábrica, que tinham meu telefone. Eu cheguei a receber ligação, tipo, domingo, 8 da manhã, porque tinha dado problema, era final de mês, tinha que bater meta de faturamento. Cara, levantei de pijama mesmo, abri o notebook, opa, vamos ver, vamos tentar fazer funcionar e tal, resolver o problema. Eu nunca tive esse tipo de problema. Então, você ser cobrado por você não cumprir um horário, sendo que você está entregando muito mais, eu nunca acreditei muito nessa questão do horário, eu acredito em entregas. E é isso que a gente faz lá na Boss. A gente tem um horário comercial, porque os clientes precisam falar com a gente, né? Mas, recentemente, a gente contratou uma pessoa ali para trabalhar com a gente, o Johnny, que começou agora no começo do mês. E, enfim, alinhamos o horário e tal. Daí ele falou assim, ô Gui, mas não tem muito essa questão de horário, né? Daí eu falei, por quê? Ele, cara, eu vejo que o pessoal chega no horário que quer, óbvio que dentro de um bom senso ali, né? Só que eu vejo que só que o pessoal é comprometido. Eles sabem que, opa, se eu tenho coisa pra fazer, fica até mais tarde. Então, assim, ó, por vezes é 7 horas da noite. O pessoal tá no escritório ainda, entendeu? Eu também tô no escritório. Então, as pessoas sabem que elas têm que entregar. Então, se a pessoa vai ficar até 7, 8 horas no escritório, por que no outro dia eu vou encher o saco dela se ela não chegou às 8, se ela não chegou às 8h30, eu perguntar por que ela chegou às 10. Cara, se o que a pessoa faz, ela pode chegar às 10 porque não vai ter cliente lá numa fila esperando por ela, tá tudo certo. Fechou. Então a gente trabalha com as pessoas sabendo a responsabilidade que elas têm, sabe? Não comprometeu a entrega, não comprometeu o resultado, não Exato, importa o tá horário. tudo E a certo. gente volta pro princípio de eficiência, né? Se a Exato. pessoa tá sendo eficiente, por mais que ela comece a trabalhar às 10, não tem problema. E hoje eu e o Thiago, a gente vive também muito nessa rotina, né? Pra quem não sabe, além do podcast, né? A gente trabalha em empresa também. E fora isso, eu faço estágios da minha faculdade que eu estou finalizando. Então eu tenho que ter uma flexibilidade de horário extrema. Além dos episódios de podcast que são gravados durante a semana, ali regulando com a agenda do Thiago com a minha, eu também tenho as minhas outras funções de faculdade acadêmicas que eu também preciso de uma flexibilidade pontual, terça e quinta, todas as semanas. Então, se eu estou entregando, se eu estou sendo eficiente, não tem por que eu estar batendo o meu crachazinho, batendo o meu cartão lá e ficar vendo série, ou eu ficar olhando para a tela do computador e esperando uma luz divina resolver todos os meus problemas. Eu quero falar um negócio dentro disso que vocês falaram de horário e quanto as pessoas trabalham. Eu vi semana retrasada uma publicação do Thiago Nigro, que é o Primo Rico, falando não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Eu vi essa também. Eu achei sensacional, mas não é só isso que eu vim aqui falar. Eu vim aqui falar que eu estou indignado com o pessoal do LinkedIn, pessoas que provavelmente não estarão no meu círculo nunca, estão fazendo um motim com essa frase. Estão fazendo zoeira, motim, porque... Ai, Thiago, não é assim. As pessoas trabalham 14 horas por dia e morrem pobre.
Mas, na verdade, você não morre pobre porque você está trabalhando 14 horas por dia e isso não te faz ficar rico. Sim, a minha vontade ia ser mais grosso, mas eu vou ser menos. Você Tem a morre, pincelada, né? você morre pobre porque você não está trabalhando com inteligência. Você está trabalhando com o teu braço e com a tua perna, provavelmente 14 horas por dia. Porque se você está trabalhando com o seu cérebro, você já deveria estar começando a ficar rico. Então, assim, utilize o conteúdo que a gente falou aqui no podcast inteiro, de pessoas que trabalham 14 horas por dia, trabalham até mais, e estão conseguindo crescer na vida, ganhar mais com o seu trabalho, obter mais resultado. Você não pode só trabalhar 14 horas por dia, você tem que estar preocupado com o resultado do seu trabalho em 6 horas por dia, ou 8 horas por dia, ou 14 horas por dia. Então não é assim só trabalhar, que isto vai fazer você pular socialmente na sua vida, você ter um ganho substantivo de valor, mesmo falando de real. Não é só o trabalho braçal, né? Até o trabalho, vamos dizer, de programador, por exemplo. Se você é um programador péssimo e você trabalha 14 horas por dia, ainda você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ser um programador bom e ver como melhorar mais. Se você é um analista de PCP péssimo e trabalhar 14 horas por dia, você acaba não fazendo o que um analista de PCP bom faz em 3 horas, 4 horas. Eu já vi isso acontecendo na minha frente. Eu assim, acho que a fala do Primo Rico, ela é no sentido de não trabalhar 14 horas por dia porque você não é eficiente, porque você tem que fazer hora extra para dar conta de fazer o que deveria ser feito em 8 horas, tu tá fazendo em 14. Não, então daí tu tá fazendo alguma coisa errada. Mas é mais trabalhar, tipo, o trabalhar 14 horas por dia, que eu acho que ele quis dizer ali, cara, é buscar conhecimento, é tu buscar uma nova oportunidade, e aqui eu não tô falando que todo mundo tem que empreender, mas, cara, o que você faz com o teu dinheiro? Ou tu trabalha a semana inteira só esperando pela sexta-feira para te fazer um churrasco com os amigos e beber e sair? Cara, não. Tu precisa disso todas as semanas. Tu não pode reservar uma parte da tua receita para fazer o dinheiro trabalhar por você, que você vai estar dormindo, o dinheiro vai estar trabalhando, entendeu? Então, acho que é mais nesse sentido. Mas daí a gente entra para a turma que sempre faz entendimento literal E o LinkedIn tá com uma tropa lá que é uma batalha. Mas aqui a gente não fala só sobre empreender, a gente fala também da vida pessoal. E como o Gui falou, enquanto a gente tá dormindo ou enquanto a gente tá relaxando, o dinheiro trabalha pela gente. O Gui muito bem sabe, o Gui tem 2 pets, né? O Scott e o Boris. E como é que é, Gui? Até eles estão na onda de ter rotina, ter horário, eles vão pra creche. Como é essa vida, essa rotina de pai de pet, que enquanto tu tá com eles, o teu dinheiro tá trabalhando? Então, é corrido, né? Então, a gente tem uma escala aí pra levar eles e buscar da creche ali. Mas, enfim, é bom essa rotina até pra mim. Eu não tenho muito noção do tempo, então quando eu tô na empresa, tipo, várias vezes já me ligaram e falaram, a gente fecha tal horário, se você não vir buscar os cachorros, eles vão dormir aqui. Não, já tô saindo, consegue ficar 5 minutos depois do horário. Então é bom essa rotina, para que a gente se eduque também, e para que a gente saiba que, precisa dar uma extravasada às vezes, sabe? Então esses tempos o Fernando me cobrou que eu tava fazendo muita coisa final de semana e à noite, não tava tendo tempo para nada. Então, de fato, eu criei algumas regras que, preciso fazer alguma coisa além do meu horário, fica no escritório, faz lá e tal. Quando vai para casa, tipo, fica em casa, aproveita, tipo, a casa, o que tem, aproveita os cachorros, fico com o Fernando. Então, a gente tem criado algumas rotinas para enfim, poder aproveitar tudo que a gente tem, sabe? Maximizar a vida também, né? Não exato. Então, as 14 horas por dia, ele não é, tipo, eternamente. Tipo, mas, cara, tem momentos que tu se dedica. Início de projeto, então, né? Eu e o Thiago, a gente, né, mora junto e tudo mais. Então, a gente acaba levando muito, né? Trabalhando mais do que essas 14 horas, porque a gente tá em início de projeto. Exato. Mas a gente sabe que é até o motorzinho rodar sozinho, depois é o tempo certinho. A gente tem momentos também pra lazer, momentos pra
que o Thiago me cobra muito mais do que eu cobro ele, né? Ele sempre foi ao contrário, mas agora é ele que tá me cobrando pra dar uma desligada do trabalho, pra não levar tanto trabalho pra casa. Mas é bom isso. Então, pra mim o Boris e o Scott é muito bom. Às vezes eles vão trabalhar comigo também. Que coisa maravilhosa. E eu acho que é muito bacana, tipo, pra quem gosta. A Aham. gente pretende ter filho em breve. Então, já vai meio que aprendendo que, opa, Não pode esquecer o o horário filho, tem né? que ser cumprido, sabe? Então, tipo, Aham. de manhã leva, busca, horário de comida e tudo mais. E até quando vai viajar, se programar, às vezes leva junto. A gente viajou agora em junho e a gente pensou, vamos deixar eles no hotel, vamos levar eles junto. Acabamos levando eles juntos. Não foi tão bom assim, porque acabou chovendo, então eles não davam pra fazer os passeios com a gente, acabaram ficando mais no quarto do hotel do que passeando, mas foi bacana. Então, é óbvio, eu sou suspeito a falar, porque eu sempre tive cachorro desde criança, então Aham. a gente ficou uma época que a gente morava com a minha mãe sem cachorro, depois a gente comprou e agora peguei dois ali, então eu gosto bastante, assim, sabe? Então eu até já estava reparando. Quando eu chego em casa, eu simplesmente largo tudo que eu tenho. Eles já estão na poltrona do meu escritório esperando ali. Cara, eu sento lá, fica um em cada lado, assim, do meu colo. E, cara, daí dá 2 minutos ali que eles ficam super alvoroçados. Depois eles já ficam deitados em cima do meu peito, assim. Eu pego o telefone ali mesmo, tipo, tento deixar o WhatsApp em dia, responder alguns e-mails e tal. Mas é um momento que, tipo, antes eu ficava na TV e aí perdia lá 1 hora e meia. Agora não, agora tipo, é sagrado. Chego em casa, largo a Tá com mochila, eles. largo a chave do carro, fico na poltrona ali uns 5 minutos com eles. Depois a gente continua ali até eles se acalmarem, mas fico com eles. Aquele momento ali, eu uso o celular e tal. Mas eu tava percebendo que isso já virou uma rotina, sabe? Até engraçado. Eu chego em casa, abro a porta, os dois já estão sentados ali na poltrona esperando. Esperando tu só sentar pra eles já irem debaixo do braço. Isso. E aí, às vezes, tipo, se eu não vou, tipo, vou direto pra cozinha, alguma coisa assim, tipo, eles ficam olhando com aquela cara, como quem diz assim, tu não tá esquecendo de nada, não. Acho que tu tá fazendo errado, Eu volta. acho que não foi essa rotina que a gente combinou. Exatamente. Bom, Guilherme, sensacional. A gente queria continuar por esse episódio conversando e debatendo as ideias, é fantástico, mas infelizmente a gente já extrapolou o tempo aqui em uns 15 minutos. Meu Deus. A gente passou longe, foi o episódio que a gente mais passou longe até perdeu a hoje. noção do tempo. E eu vou te fazer vou fazer com uma última pergunta. Eu acredito que a gente traz uma pauta, mas não é necessário segui-la, né? A gente teve um bate-papo bem legal. Uma última pergunta para ti. Não vou roubar a ideia de ninguém, vou dar os créditos aqui. Tem um cara que se chama Como Eu Faço, o Instagram dele, e já tá lá com mais de 500 mil seguidores. Ele pega a galera com carrão, assim, tá andando de Lamborghini, tá andando de Porsche, de Ferrari, e pergunta como eu faço pra ter um desse um dia. E, então, assim, o Guilherme é um amante de carro e é fantástico. Ele comprou um Porsche, ele tem uma Porsche. Então, Guilherme, como eu faço pra ter uma Porsche? Que a gente ainda não Até tem, porque, né, o Gui, ele tem, além de uma Porsche, um Fiat 500. O 500 a gente já tem. Como é que a gente faz pra chegar na Porsche, Gui? A gente já tá no passo a passo ali. Eu acho que bastante do que a gente falou aqui no podcast já fala um pouco sobre isso, sabe? Mas aqui, sem demagogia, porque eu acho que muita gente responde algo ensaiado, sabe? Mas eu acho que é você escolher algo que você acredita. E aqui não precisa ser literalmente empreender e tal. E também não tô querendo dizer que é algo que você ame fazer. Muita gente fala assim, faça o que você ama e tal. Eu não acredito nesse papo, porque eu fiz por 15 anos algo que talvez eu não amasse ou talvez não fosse o que eu queria, mas nem por isso eu deixei de fazer para construir algo que eu acreditava e que eu queria trabalhar, me dedicar. Então esse ano para mim foi muito, muito gratificante quando em março, de fato, eu passei a trabalhar de forma integral no Grupo Boss. E em maio minha mãe decidiu sair da frente deixar de estar à frente das empresas ali. Então eu assumi 100% do grupo. Então, cara, é algo fazer o que você acredita, sabe? E não ficar mudando de ideia o tempo inteiro. Então é melhor que você demore 2 anos para você escolher algo que você acredita, que você aposta e que você sabe que vai dar certo, do que tu
tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Gente, se fosse assim, eu ia ter tentado virar TikToker, YouTuber, sabe? Então... 500 outras profissões que surgiram, né? exato. Abrir uma paleteria mexicana? Ou a OnlyFans não ia dar, né? Mas aquele negócio do pé lá, que tem uma galera que paga. Então, gente, não é só porque os outros estão fazendo que deu certo. Não é uma receita de bolo, sabe? Mas eu acredito muito em propósito. Então, veja o que de fato faz sentido pra você, o que de fato você acredita. Porque se você trabalhar em algo que você não acredita... Cara, daí tu já tá fazendo muito errado, sabe? Não Sim. tem como tu ter sucesso em algo que tu não acredita. Perfeito, Guilherme. Muito bom. Exatamente. E Gui, se encaminhando para o final, onde a gente encontra a Boss e o Guilherme hoje? Redes sociais, LinkedIn, você quer fazer aí um pedido para o pessoal seguir vocês e tal? A gente tá no Instagram, não sei se depois dá pra botar os Claro, arrobas a aqui gente vai colocar e tal. sempre na descrição Colocamos do na site. descrição do vídeo também. Mas o meu Instagram pessoal é @Guilherme Kuntz, o meu LinkedIn é igual. A Boss, ela tem a página dela no Instagram que é @BossCrédito, no LinkedIn é o Grupo Boss. Então a gente deixa os links aqui depois para todo Isso. mundo Até seguir pra quem e tal. quiser acompanhar o Scott e o Boris, o eles Boris e o também Scott também têm. tem Instagram. Aham. Então dá pra acompanhar toda a rotina deles lá na creche, tudo é sensacional. A gente vai deixar o Instagram do Isso. Boris e do Scott aqui também, para quem for mais pet. tiver mais conexão com os pets, daí pode seguir o Boris e o Scott lá também. Show de bola. E se alguém quiser trabalhar na Boss, manda CV para quem? Manda currículo pro faleconosco@bosserviços.com.br. Muito bom. Que bacana. É isso aí. É Gabriele, isso aí. quer fazer um disclaimer, tá? Fechou para ti também? Fechou, só não me esqueçam de seguir as nossas redes sociais do Podcast Pode Já. Em todas as redes sociais vocês encontram como Podcast Pode Já. Como o Thiago falou no começo, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, não deixe de comentar a sua pergunta pro Gui, ele também vai estar ali interagindo com vocês nos comentários, a gente também sempre está respondendo, sempre está lendo melhorias, perguntas, ou também indicações de convidados aqui da região de Jaraguá do Sul que vocês quiserem ter por aqui. Comenta ali, porque daí a gente printa, manda pra ele e fala, o pessoal tá pedindo, vai ter que vir. Então fica mais fácil pra gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Então, pessoal. fechou. Obrigado. Valeu.